Bom pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para a nossa segunda parte, para a segunda parte do nosso vídeo sobre o período entre guerras, sobre esse momento entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E nós temos aquele primeiro vídeo que a gente vai colocar aqui na descrição. Aliás, não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de divulgar para os seus colegas que são na mesma sala ou que estão em outras salas, porque esses vídeos vão ser muito importantes para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Tá? Não esquece disso e ajuda a gente a que todo mundo consiga acessar esses vídeos, para que todo mundo consiga ter acesso a eles e ver todas as aulas completinhas até o Enem. Bom? Então beleza, vamos lá. Continuando com a nossa segunda parte. No primeiro vídeo a gente falou do fascismo italiano, do fascismo de modo geral e do fascismo italiano, e agora a gente vai falar do período entre guerras, mais voltado, um enfoque um pouco mais voltado para a parte social e econômica. Então, a gente viu que nos anos 20 já tinha surgido o fascismo italiano na Itália, mas também nós temos um outro viés mais social interessante. Por quê? Depois da Primeira Guerra Mundial, que foi até aquele momento uma das guerras mais destrutivas da história da humanidade, depois da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Primeiro, a Europa precisou se reconstruir. Tá? Então, nesse momento, quem aparece como um personagem central são os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, vocês devem se lembrar, lembra do vídeo nosso aqui do Gabriel, né? Os Estados Unidos, até 1917, ficou lá, isentão, tá? Esperando a guerra acontecer para ver o que ele fazia. E quando a Rússia sai da guerra devido à Revolução Russa, quando a Rússia sai da guerra porque fez uma revolução socialista, os Estados Unidos vêm e pensam, bom, eu sou muito parceiro da Inglaterra e da França, são parceiros comerciais importantíssimos. A Alemanha, eu estou começando a conhecer agora. Como eu não sei direito quem é, eu preciso vencê-la para pelo menos colocar ela no seu lugar e continuar a minha relação comercial com os caras da Europa. Então, o que os Estados Unidos fazem? Eles esperam até o final para entrar na guerra. Eles entram na guerra. Países como a Alemanha tinha perdido mais de 1.800.000 pessoas. Países como a Rússia tinham perdido mais de 1.500.000 pessoas. Os Estados Unidos perderam 120.000 vidas. Nossa, Caio, você está menosprezando 120.000 vidas? Não, é vida pra caramba, né? Muito triste. Agora, compara. E com um agravante, os Estados Unidos não tiveram uma mísera bomba jogada no seu território. Por mais que tenha tido navios bombardeados, o seu território, a sua infraestrutura, as suas indústrias, as suas plantações não estavam destruídas. Então, os Estados Unidos surgem como o top dessa época. Tá? Os Estados Unidos surgem como o país mais importante por causa dos empréstimos, da grana e das influências culturais, sociais e intelectuais que eles vão exercer. Tá? Além disso, nós vivemos um momento, no comecinho dos anos 1920, logo depois da Primeira Guerra Mundial, onde as artes incorporam um pouco a esperança que se tinha de que nunca mais acontecesse aquilo. Tá? Todo mundo viu a Primeira Guerra acontecer e falou, meu Deus, que catástrofe, meu Deus, que coisa horrorosa, como assim? Deixamos a nossa humanidade chegar a esse ponto, não podemos deixar isso se repetir. Mal sabiam eles o que aconteceria depois, né? Mas nas artes isso se manifesta com uma certa esperança. Então, é um momento em que as vanguardas vão continuar a sua produção, elas já tinham começado no finalzinho do século XIX, e vão continuar a sua produção. É um momento em que artistas do calibre do Picasso, por exemplo, vão produzir bastante e vão ficar bastante conhecidos. Tá? Então, é um momento de esperança. Mas, essa esperança que começa a crescer graças à recuperação econômica, que começa a crescer graças a Paris, que era uma cidade considerada o centro dessa intelectualidade, dessa galera efervescente e festiva, tudo isso vai ser derrubado, tudo isso vai ser abalado, tudo isso vai ser quebrado em 1929. Um dos anos mais conhecidos e mais importantes da história da humanidade. Tá? A crise de 1929, tá? A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, tá? Depressão aí em vários sentidos, tá? Porque a depressão não só da tristeza que abateu muita gente naquela época, porque a recuperação econômica vinha crescendo, chegou uma hora que ela foi por água abaixo, tá? Mas uma depressão também no sentido econômico, porque todos os negócios que estavam sendo construídos depois da Primeira Guerra Mundial foram por água abaixo. Tá? E o que aconteceu? O que aconteceu nesse momento para gerar essa crise de 1929? Uma crise econômica
ela sempre é provocada por fatores diversos, nunca é uma coisa só, né? Nunca é uma coisa só. Então, o que houve? Primeiro, nós tivemos uma crise de superprodução, ou seja, as empresas, as indústrias dos Estados Unidos, para suprir a demanda que tinha sido criada aqui nos anos 1920, por causa da guerra, na Europa tinha diminuído sua produção, a Europa estava com um parque industrial quebrado e os Estados Unidos precisaram suprir essa produção. Para suprir a produção que tinha sido parada pela Europa, os Estados Unidos abriram muitas indústrias, pegaram muitos empréstimos, desenvolveram um parque industrial gigantesco, mas a Europa começou a se reconstruir. A Europa começou a revigorar a sua industrialização. Resultado, chegou uma hora que nos Estados Unidos a produção foi maior que o consumo. Chegou uma hora que as indústrias dos Estados Unidos começaram a produzir mais do que o mercado conseguia absorver. Tá? Resultado disso, o consumo diminui, o desemprego aumenta, tá? Porque as indústrias começam a fechar postos de trabalho e você começa a ter uma grave recessão. Recessão é quando o volume de comércio, o volume de compras começa a diminuir. As pessoas param de comprar. As pessoas param de consumir mercadorias porque não tem dinheiro ou porque, bom, nós não estamos empregados, nós não conseguimos comprar e isso vai gerando um ciclo vicioso, né? O desemprego vai começar a gerar mais depressão econômica, mais recessão, a recessão gera mais desemprego e nós entramos numa bola de neve que culmina numa crise. E nesse momento, nós já temos uma outra coisa que aparece aqui. Tá? Porque o capitalismo, até mais ou menos o final do século XIX, ele era um capitalismo comercial, um capitalismo que absorveu a produção da indústria, né? Muitos teóricos, inclusive, defendem que o capitalismo só surge de fato com a Revolução Industrial, né? Nós não vamos entrar nessa discussão agora, mas o capitalismo ele vai sobreviver até o final do século XIX, basicamente das trocas comerciais e do aumento do capital. Só que a partir do final do século XIX, começa a ficar mais forte um negócio que a gente chama de mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? Basicamente, vou falar de maneira bem sintética, tá? É a bolsa de valores. É quando uma empresa, ela vende parte do seu dinheiro, tá? Não dos seus produtos, do seu dinheiro, para adquirir mais dinheiro. Ou seja, ficou meio confuso, né? A economia é muito confuso, tá? A economia é muito confuso de fato, mas vamos tentar simplificar ao máximo aqui. Imagina que eu tenho uma empresa, a Kyle's Classes, né? Uma empresa de aulas particulares. E aí, a minha empresa vai muito bem, as pessoas gostam muito da minha aula, uma coisa legal. E eu falo, pô, por que eu não gero valor com isso? O que eu faço então? Eu pego um papel, alguns pedaços de papel, e eu falo o seguinte, ó, a minha empresa, ela vale mais ou menos 10 mil reais. Ah, professor, como que você garante isso? É o mercado que vai dizer. Se as pessoas toparem comprar os meus papéis, ela vale 10 mil reais. Então eu falo, minha empresa vale 10 mil reais. Desses 10 mil, eu vou vender 5 mil. Então eu pego esses papéis e vendo, né? Alguém compra aqui, a Rafaela, professora de história que está me assistindo aqui, ó, quem for aluno dela, ela está aqui atrás escondidinha, ela ajudou a gente a fazer tudo isso, tá? Vendo aqui para a Rafaela um papelzinho, a Rafaela compra 100 reais da minha empresa. O outro compra 200, a outra compra 100, 200, eu vou vender nesses 5 mil. Essas pessoas adquiriram 5 mil reais da minha empresa. Por que elas adquiriram? Porque elas confiam no meu trabalho e sabem que a minha empresa pode crescer e que esse pedaço de papel, chamado ação, né, ações, ele pode valer mais. Então, elas vão comprar para que depois elas possam lucrar com isso. Uma parte do lucro que eu tiver, com o dinheiro que elas investiram, tá, elas vão poder obter de volta. Então, é assim que funciona o mercado financeiro. As empresas vendem papéis na bolsa, né? O lugar onde se negociam esses papéis é bolsa de valores, e as empresas vendem papéis na bolsa e esses papéis vão sendo negociados. Só que um grande problema apareceu, né? A superprodução surgiu, as empresas começaram a perder o seu valor, só que os papéis continuaram circulando. Chegou um belo dia em que um boato surgiu e falaram, os papéis na Bolsa de Nova York não valem nada, vamos vender. Todo mundo foi lá e falou, sério, vamos vender. Todo mundo começou a vender os seus papéis. Resultado, a Bolsa de Nova York quebrou, a chamada Black Thursday.
Tá? Por isso que existe até, né, hoje a brincadeira com a Black Friday. A Black Friday é uma promoção feita na sexta-feira e o nome é uma sacanagemzinha assim com a Black Thursday, né, que foi a quinta-feira negra. Né? Por mais que esse termo seja problemático, a gente usa porque ele é o mais conhecido, está na apostila e tudo mais. Então a Black Thursday, né, a quinta-feira negra, foi o momento em que a Bolsa de Nova York quebra. E isso aí você fala, não, cara, mas dane-se, né? Quem se ferra são os investidores. Aí é que você se engana, tá? Também, os investidores vão todos pro saco, muitos deles se matam, muita gente se suicida, porque do dia para a noite era milionário e virou nada. Por quê? Porque o nosso capitalismo atual, o capitalismo financeiro, ele gera dinheiro em cima de dinheiro. Ele gera dinheiro em cima de dinheiro, inclusive, que não existe, porque lembra que eu falei no comecinho? Eu digo que a minha empresa vale 10 mil, eu não tenho necessariamente 10 mil para garantir esse valor. É uma aposta. Tá? Que as pessoas fazem de que minha empresa vai valer. Então, é muito fácil quebrar o mercado financeiro. É o que acontece aqui. O que já estava ruim, fica pior. Demissões, falências, desemprego, miséria. A classe trabalhadora vai se ferrar muito mais do que os capitalistas. Né? Muitos capitalistas aqui vão pro saco. Mas a classe trabalhadora se ferra bastante. Então, tudo isso vai se juntar depois da quebra da Bolsa de Valores. Só uma dica cultural, um comentário sobre crise, mas não sobre a crise de 29. Existe um filme que eu acho que tem nesse serviço de filmes pela internet que todo mundo usa, mesmo que não tenha a assinatura, tem uma senha, começa com N e termina com Flix. Vocês podem achar um filme chamado A Grande Aposta. Tá? Esse filme não fala da crise de 29, ele fala da crise de 2008, a última crise do sistema financeiro que nós tivemos. Assistam. É um filme bem interessante, é um filme que eu não entendi direito ainda como é que funcionou a crise, mas ele conta um pouco, ele ganhou o Oscar e tudo mais, ele conta um pouco como funcionou a crise de a crise de 2008. É bem interessante a grande aposta, tá? Vocês vão ver como esse dinheiro em cima de dinheiro gera dinheiro que não existe, tá? Beleza, para a gente continuar aqui a nossa discussão e já caminhar um pouquinho para o final, tá? Para a gente continuar a nossa discussão e caminhar um pouquinho para o final, vamos falar da segunda parte da crise. Por quê? Começou nos Estados Unidos, mas é claro, né? Vai ficar internacional. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham emprestado muito dinheiro para os países da Europa. E quando os Estados Unidos quebram, quando os Estados Unidos vão ter o seu momento de quebrar, os países que tinham esse dinheiro emprestado vão automaticamente ter esse dinheiro retirado. A Alemanha, por exemplo, ela se descapitalizou do dia para a noite. Todo o dinheiro que tinha sido investido por investidores e bancos dos Estados Unidos na Alemanha, do dia para a noite desapareceu. Tanto é que, como o Wilson vai falar numa aula que vocês vão poder ver em outro vídeo, a Alemanha enfrentou uma grande inflação nesse período. Tá? $1 chegou a valer mais de 1 bilhão de marcos alemães. Né? Então a moeda da Alemanha ficou totalmente destruída. Tá? Ou seja, todos os países que têm empréstimos nos Estados Unidos vão quebrar. Isso vai ser uma tragédia para a Europa, vai ser uma tragédia para os países da África também, alguns inseridos, muitos deles inseridos nessa economia mundial. O Brasil, né, lembrem-se da matéria do Getúlio Vargas, né, aquela crise, um pouquinho antes da entrada do Getúlio Vargas no poder, a crise entre as oligarquias paulista e mineira, porque os paulistas, que eram os detentores do café, né, viram a produção de café crescendo com a crise. Ninguém vai comprar café, ou pelo menos a importação de café dos países diminui muito, e isso vai fazer com que São Paulo queira proteger o seu principal produto e quebre aquele pacto do café com leite. Isso abriu o caminho para Minas Gerais se aliar com outras oligarquias e dar um jeito por meio dos tenentes. Aí você vê aquela aula de História do Brasil que em História B você dá uma olhadinha, tá? Os tenentes colocaram o Getúlio Vargas no poder. Tá? Então, essa crise de 1929 vai afetar o mundo inteiro. Todo mundo que tinha um pezinho no mercado capitalista vai ser afetado. A União Soviética, como vocês conhecem a história, que já tinha feito a sua Revolução Russa e já tinha virado socialista, a União Soviética não foi tão afetada assim. Tá? O mercado soviético passou mais ou menos ileso por essa crise. Então, meus queridos e minhas queridas, como que os Estados Unidos lidaram com ela? Como que os Estados Unidos passaram por essa crise, ou pelo menos tentaram solucionar? Os Estados Unidos utilizaram, né? Aí a gente tem que dar aquela cutucadinha. A gente não pode deixar de dar aquela cutucadinha às vezes. Por quê? Os Estados Unidos fizeram o que qualquer liberal faria. Né? O que qualquer liberal faria num caso de crise. Pediram ajuda para o Estado.
tá? Pediram a salvação do tio Estado. Tio Sam, pelo amor de Deus, me socorre. E o Estado socorreu. Tá? O presidente dos Estados Unidos naquele momento, que era um cara chamado Franklin Delano Roosevelt, tá? A Praça Roosevelt aqui em São Paulo, ela tem esse nome em homenagem ao Franklin Delano Roosevelt, porque ele teve uma aproximação muito importante nessa época com o Getúlio Vargas, um pouquinho depois com o Getúlio Vargas, por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas aí também é um assunto para Getúlio Vargas, tá? Para a matéria do Vargas. O Roosevelt ele vai criar um pacote de medidas chamado de New Deal, tá? Que é basicamente um pacote de medidas onde o Estado vai fazer com que a economia se recupere. O Estado vai incentivar o consumo, tá? O Estado fornecendo empréstimos, fornecendo financiamentos. O empréstimo vai dar subsídios às empresas, diminuindo impostos, aumentando o número de empréstimos, diminuindo a taxa de juros. O Estado vai incentivar a criação de obras públicas, tá? Vai incentivar a feitura de obras públicas para conseguir empregar as pessoas, para gerar empregos, né? Então eles criam, inclusive, nesse New Deal, um departamento de obras públicas, tá? O Estado do país mais liberal do mundo vai criar um departamento de obras públicas para fazer obras que gerem emprego, tá? O liberalismo foi salvo mais uma vez pelo Estado, ok? Pois bem, e nesse bojo, um nome é importante, tá? A gente não costuma, vocês viram aqui, em todas essas aulas, a gente não falou quase nomes, né? Mas nesse bojo, nesse rolê, um nome é importante. É do John Maynard Keynes, John Keynes, que era um economista que foi acionado pelo governo do Roosevelt para conseguir gerar uma teoria, ou pelo menos trabalhar com a sua própria teoria de recuperação econômica. E o Keynes ele vai construir uma teoria, né, o keynesianismo, que vai embasar, estou simplificando muito, tá? Bastante, porque nós não temos tempo, mas que vai embasar depois uma forma de organização da economia, que vai ser chamada, da economia e da sociedade, que vai ser chamada de estado de bem-estar social. Ou seja, a partir da crise de 29, os próprios governantes percebem o seguinte, cara, se a gente não cuidar do bem-estar social, a gente vai perder o poder. Se a gente não cuidar das pessoas que vivem no nosso país, que trabalham e que precisam consumir, o próprio capitalismo se desmancha. Essa teoria do estado de bem-estar social vai ser a predominante, vai predominar na Europa, tá? No pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Depois que acabar a Segunda Guerra Mundial, os principais países europeus vão adotar medidas de bem-estar social, vão adotar leis trabalhistas, aumentar salários de trabalhadores, diminuir jornada de trabalho, fazer com que os trabalhadores fiquem estáveis, pelo menos equilibrados, para que eles não se revoltem. Tá? Alguns estados, alguns países que são um pouco um exemplo, né, normalmente são citados como exemplo dessa política de bem-estar social, são, por exemplo, a Noruega, a Suécia, né, a Finlândia, países um pouco peculiares, um pouco diferentes do resto da Europa, mas que adotaram isso. Nos outros países da Europa, essas políticas foram adotadas e vão durar até os anos 70, né, quando vem o pensamento de Margaret Thatcher, o neoliberalismo, mas aí também é assunto para um outro vídeo. Bom, então, esse foi o nosso resumão, né, do período entre guerras. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido compreensível e que vocês possam aprender bastante com ele e estudar. Né? Lembra que o estudo, fazer os exercícios, tirar as dúvidas do plantão também é muito importante. Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Tchau, tchau.